Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu espero te encontrar muito bem. Deixar melhor em nome de Jesus? E o Senhor te ama? E o que Ele planejou para você é um futuro maravilhoso. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você espera? Espera o melhor. E dê seus passos de fé. Se alinhe com Deus. Dê condições ao Senhor para fazer tudo o que Ele quer fazer na sua vida. Se aproxime de Deus. E Deus vai se aproximar de você. É a distância do Senhor que traz consequências ruins, terríveis. Eu sempre falo que nós precisamos estudar as consequências. Porque nós não vamos ter que conviver com as nossas decisões, mas com as consequências dessas decisões. Então, depois que você estudar as consequências de uma decisão e chegar à conclusão que tudo bem, você está disposto a pagar esse preço, então fica fácil tomar decisões, vai em frente. Mas as pessoas tendem a tomar uma decisão sem pensar nas consequências. Esse tem sido o problema de muita gente. Então a pessoa simplesmente vai pelo que ela está sentindo, pensando, sentindo, pela vontade dela, pelas emoções, pelas opiniões, pelo momento, e ela vai lá, às vezes naquele impulso emocional, e toma uma decisão. E aí ela não pensa nas consequências. Se ela realmente está disposta a pagar o preço que aquilo vai custar para ela. E eu já encontrei gente dizendo, eu não sei por que eu estou passando por isso. E aí eu começar a perguntar, me fale das suas decisões, do seu estilo de vida. Como você tem vivido, quais as escolhas que você tem feito. E aí, em poucas palavras ali, a pessoa começa a contar e eu já... então deixa eu te mostrar aqui. Quando você tomou essa decisão aqui, você não pensou que essa decisão ia te levar para essa consequência? A pessoa normalmente diz, não pensei. Porque essa é a verdade. As pessoas tomam decisões sem pensar nas consequências. Então elas casam por sentimentos e elas descasam por sentimentos. Então elas não pensam nas consequências de um casamento que tem um preço, um casamento exige, e uma vez que você fez uma aliança, biblicamente você deve respeitá-la. Inclusive, esse tem sido o problema de muitas pessoas. Algumas pessoas estão pagando um preço muito alto porque elas não honraram essa aliança. E aí, muitas descasam
por causa de sentimentos. E aí elas começam a sofrer as consequências que a palavra de Deus aponta para a quebra de aliança. Quais as consequências em se quebrar uma aliança? Para a vida, para o futuro, para os descendentes. Porque as escolhas que você faz, elas não afetam só a sua vida. Elas afetam a vida dos seus descendentes. Tanto que eu costumo dizer que as guerras que nós não lutamos e vencemos, nossos filhos terão que lutar e, assim, vencer ou serem derrotados. Você não vê que tem famílias que as histórias vão se repetindo? Porque ninguém parou para fazer uma risca no chão e dizer assim, chega, daqui isso não passa. Eu não vou aceitar. Isso não vai acontecer mais na minha vida, na vida dos meus descendentes, dos meus filhos, dos meus netos. Eu não vou permitir que fatura fique aí para os meus descendentes. Eu vou lutar essa guerra. Bom seria se os meus pais tivessem lutado e vencido, mas não aconteceu. Então eu não vou aqui me colocar como uma vítima, uma pobre coitada. Né? Isso vem acontecendo há anos, há gerações. E meus avós não venceram, meus pais também não venceram. Quem sou eu? Né? Não vou dar uma de Elias quando se escondeu na caverna. Ah, Senhor, não sou melhor do que os meus antepassados. Ah, Senhor, eu não sou melhor. E o Senhor, o que você está fazendo aí, Elias? Levante-se e volte pelo mesmo caminho que você veio. Deus não aceitou. O Senhor está sempre nos levando a enfrentar. Ele nos encoraja a acreditar. Vocês podem. Ei, você pode vencer isso. Você pode passar por isso. Você pode superar. Tudo que você tem que fazer é acreditar que com Deus você pode vencer. Você pode vencer o que os seus pais não venceram. Você pode perdoar algo que para você é muito difícil. Você pode honrar aquilo que a sua carne não quer honrar. A nossa carne não quer. Ela não quer perdoar, ela não quer se submeter. Ela não quer sacrificar, renunciar. Ela não quer. É por isso que muitas pessoas vivem assim. Elas tomam decisões com base nos sentimentos, nas emoções, nas vontades e não por fé. Elas não vão pelo que elas sabem, pelo que está escrito, mas pelo que elas sentem. E aí, quantas vezes eu ouvi gente dizendo, eu sabia que eu não era para eu entrar nesse relacionamento, não era para eu fazer tal coisa. Às vezes abriram um negócio que não era aquele negócio, aquela área. Lá dentro, a pessoa disse, eu sabia lá no fundo do meu coração que Deus não tinha aquilo para mim, mas eu queria. Eu queria. Lá no fundo, foi o que Acã respondeu. Eu cobicei. Ele sabia que não era para ele sabia. Mas ele cobiçou, a vontade dele foi maior, ele foi lá e pegou. E loucamente escondeu. Como que, ninguém viu, tá tudo certo, vai passar.
Ele não pensou nas consequências. Ele só tomou uma decisão de ceder aos impulsos dele. E custou a vida dele, custou a família dele, tudo. Custou 36 vidas naquela guerra contra a Ai. Ele não pensou. Ele só pensou no que ele queria. Né? Quantas vezes eu atendi muitas mulheres que em lágrimas disseram para mim, eu sabia que Deus queria que eu perdoasse, que não era para eu jogar meu casamento fora. Homens também eu atendi, mas mais mulheres. Eu sabia. Dentro do meu coração eu sabia. Eu ouvi muitas vezes mulheres dizendo, eu ouvi Deus falando no meu coração, perdoa. Perdoa. Sacrifica, deixa para lá. Honra essa aliança. E a pessoa chorar e dizer, naquele momento eu só via defeitos no meu cônjuge. Para mim estava tudo errado. Não tinha nada bom. Mas depois que eu joguei fora, eu vi as qualidades. Eu já ouvi mulheres dizendo assim, meu marido sempre foi um bom homem. Que saudade que eu tenho do meu marido. E mulheres ali, depois que esse homem já estava casado com outra pessoa, já tinha até tido filhos. Eu já ouvi de muitas mulheres, se eu conhecesse essa fé. Gente que olhou assim, lágrimas para mim. De eu estar ali com mais um pastor, um bispo, junto comigo atendendo, e a gente até emocionar, sabe? Assim, de ver a dor da pessoa, o sofrimento da pessoa dizer assim, se eu conhecesse essa fé, bispa. Se eu conhecesse essa fé, eu jamais teria jogado meu casamento fora. Mas aquele momento, cega, tomada por sentimentos, por revolta, por orgulho, eu não via vantagem nenhuma. Eu não via qualidade, eu não via nada. E eu fui egoísta, porque eu pensei só em mim, não pensei nos meus filhos. Eu me lembro de uma mulher, especificamente, que os filhos dela sofreram tanto com a separação, porque eles amavam o pai. E ela era louca, desequilibrada, agredia esse homem. A vida era só brigar. O lar era um lar assim, só tinha brigas, um inferno. E o homem, contado por ela mesma, lutava para equilibrar as coisas. E ele era um bom pai, dito por ela mesma. Mas ela desequilibrada, só sabia cobrar e brigar e desequilibrar o lar, só pensava nela e olha só, ela veio desse contexto familiar. A mãe dela era igual, até que a mãe separou. A mãe não só sabia fazer isso. Egoísta, não pensou nos filhos. E ela, revoltada, era o resultado, inclusive, dessa separação que ela nunca aceitou. Ela amava o pai dela. E ela criou uma barreira com a mãe porque ela nunca aceitou a separação. Porque o pai era um bom homem, um bom pai. Provedor. E ela viu tanto ela quanto os irmãos sofrerem. Pois ela repetiu a história. Ela fez o que ela criticou tanto, rejeitou tanto, foi o que ela foi e repetiu. Ela fez a mesma coisa.
Ela se casou com um bom homem, que era provedor, tanto que ela não precisava trabalhar. Ela estava lá só para cuidar da família, que era inclusive o que ele queria, que ela cuidasse dos filhos. E ela fez o que fez até separar desse homem. E ela levou os filhos a sofrerem igual ela sofreu. Ela vivia dizendo que a mãe dela foi egoísta, só pensou nela. Pois ela, depois que a palavra colocou luz, ela se viu. E foi quando, inclusive, ela perdoou a mãe dela. Porque ela viu que tudo que ela criticou, né? Ela agiu igual Saul, que primeiro lutou para exterminar com a feitiçaria em Israel. Depois ele mesmo foi e procurou a feiticeira. Ele fez exatamente aquilo que ele abominou, que um dia ele lutou contra. Então você vê como é o ser humano se ele não se encher de Deus. Se ele não buscar a Deus. Ele vai repetir histórias. Ele vai ser egoísta e por sentimentos. Ele vai tomar decisões que vão arruinar com a vida dele, com a vida dos descendentes. Por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus. E essa mulher só conseguiu ver o estrago que ela fez com a vida dela, o quanto ela havia afetado os filhos, quando ela começou a ouvir a palavra. E o Senhor foi colocando luz, ela foi entendendo coisas, foi quando ela foi vendo, meu Deus, quantas decisões loucas eu tenho tomado, sem pensar nas consequências. Eu tenho sido inconsequente. Eu tenho falado de Juízes 1, Juízes 2, que eu quero muito que você leia, porque você vai entender por que a partir de Juízes 2 nós vemos tantas perdas, sofrimento. Porque quando a geração, os antepassados, não obedeceram a Deus radicalmente, quando eles fizeram concessões, quando a obediência foi parcial, quando eles fizeram do jeito deles, foram pelo que eles achavam, estavam sentindo, sem medir as consequências de se fazer as coisas ao seu modo, eles deixaram problemas para as próximas gerações. Quando os pais não prepararam bem os filhos, levantou uma geração que não conhecia o Senhor. O que para mim é um absurdo. Né? Na nação mais religiosa, mais do Deus né, o que servia ao Deus de Israel, os pais se envolveram tanto com as conquistas que não prepararam os filhos. E qual foi a consequência daquela negligência? Filhos que foram levados pela cultura daquele lugar que o Senhor um dia tinha entregado para eles. E tinha mandado eles destruírem com tudo, com toda aquela cultura pagã. Mas eles deixaram alguns ficarem com a ideia de que vão só executar trabalhos forçados, quer dizer, nós temos controle. Eles não demoliram todos os altares. Aí o que aconteceu com as gerações que não foram preparadas, as próximas, com os descendentes deles? Sucumbiram à cultura que eles haviam ainda mantido. Eles não exterminaram como Deus mandou. E a consequência foi terrível. Aí você vê no livro de Josué, vitórias de Josué, um livro de conquistas. Aí você já vê em Juízes, derrotas e derrotas e derrotas. Por quê? Porque o povo não buscava Deus, porque se afastou de Deus, porque buscava outros deuses, porque
não temia a Deus, e essas escolhas fora de Deus, o buscar outros deuses, foi atraindo um sofrimento que a Bíblia diz, sempre que os israelitas saíam para a batalha, sempre. A Bíblia não diz de vez em quando, não, sempre. Isso se tornou um padrão. Eles se tornaram derrotados. O padrão aqui é derrota. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, que contraste com o livro de Josué. Sempre que Josué saía com seu exército para a batalha, tinha vitórias. Agora, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Ou seja, a mão do Senhor estava contra eles. Não tinha como eles vencerem. Por mais treinados, preparados, não tinha como. Porque se o Senhor, é o que está escrito, o Senhor tem poder para dar vitória e derrota também. Quem dá vitória é Deus. Está escrito assim, o Senhor tem poder para dar vitória e derrota. Tanto que Josué termina o seu livro dizendo, vocês sabem que não foi nem o arco, nem a lança, nem a espada que deram vitórias a vocês. O Senhor deu vitórias a vocês. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Quer dizer, ele já havia avisado. Ele tinha avisado, se vocês se afastarem de mim, vocês não vão ter vitórias. Grande angústia os dominava. Então tem gente com uma angústia terrível. Por quê? Porque não está lutando as guerras certas. Não está servindo ao Senhor de todo o coração. Porque não está medindo as consequências para tomar decisões, ou não mediu as consequências lá atrás, quando tomou decisões. E toda decisão vai acarretar uma consequência. E você não vai ter que conviver com as decisões, mas com as consequências. E quando uma pessoa segue o que todo mundo está fazendo, tem que lembrar que você não vai ter que dormir com um grupo, com todo o grupo que tomou aquela mesma decisão, mas com as consequências dessa decisão. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. O Senhor, que é um Deus misericordioso, levantava juízes para libertá-los, quer dizer, abria portas, meios. Eles viam a mão do Senhor dando vitórias, mas não demorava, eles se desviavam, não eram firmes, constantes, continuistas. Não, eles não andaram nos caminhos dos antepassados, eles não foram fiéis como o pai Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué. Não, eles voltavam a buscar outros deuses, eles se desviavam do caminho da verdade e atraíam mais dor. Ou seja, eles não aprendiam com os próprios erros. Não é terrível? Uma pessoa não aprender com os erros, estar sempre cometendo os mesmos erros.
tomando as mesmas decisões, tendo as mesmas atitudes que nunca funcionaram, mas só atraíram problemas? Vamos. O que o Senhor está falando com você? Em nome de Jesus. Ele tem planos de paz para você, Ele tem vitórias para você, Ele te ama. Ouça a voz do Senhor. Tome decisões baseadas na palavra do Senhor, fundamentadas na palavra, na obediência. Obedeça a Deus. Chega de oscilação. Chega de tentar as mesmas coisas. Chega de repetir histórias. Levante-se, se alinhe com o Senhor, se aproxime dEle. E Ele vai se aproximar de você. Se alinhe com Ele. Ouça a voz dEle. Obedeça-o radicalmente. Priorize-o. E você vai construir uma vida firme, sólida, segura, feliz, poderosa. Em nome de Jesus. Ouça Deus. Porque a consequência de se distanciar de Deus é terrível. Tome decisões com base na fé, na palavra de Deus. Busque saber o que Deus pensa. E você vai construir uma vida poderosa. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e que essa palavra tenha realmente impactado a vida dela, causado temor e colocado luz no entendimento dela. Muitos precisam de uma metanoia, de renovação mental, de ver, de discernir. Muitos têm agido na inconsequência. E o Senhor está dizendo, não faça isso. Tome decisões com base no temor. Como diz a sua palavra, o temor é o essencial para a vida do homem, é o princípio da sabedoria. Persiga a sabedoria. Busque o Senhor em primeiro lugar, tema a Deus. Quando nós tomamos decisões com base no temor do Senhor, a nossa vida é construída na rocha. Que ela entenda isso e se submeta radicalmente ao Senhor e pare de tomar decisões com base nas emoções, na vontade, mas com base na fé. A fé na sua palavra. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Consagro tudo. E tomo posse, Senhor, de alegrias, de mudanças, de vitórias. Tomo posse de entendimento, de transformação, de salvação. Que essa palavra tenha impactado o seu povo em todo lugar. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Senhor, levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham sido transformadas através desse entendimento e que o temor já tenha repousado sobre cada coração e que decisões firmes já tenham sido tomadas, baseadas na sua palavra, no temor do Senhor. Muito obrigada. Peço a sua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje Casa Firme, um trabalho maravilhoso, fortíssimo. 25 horas de oração, venha buscar a Deus. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.